Bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um devocional, uma palavra fresquinha do coração de Deus para abençoar o seu coração, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida. E sempre começamos com esse versículo que diz: esse é o dia que criou o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Que esse dia seja um dia de favor de Deus sobre a sua vida, um dia abençoado, um dia em que o Senhor venha derramar abundante graça sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Estamos começando e a palavra de Deus para nós hoje é Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Esse texto, Jesus nos ensina sobre os dois fundamentos que são necessários para a vida, dois fundamentos que são necessários para a construção da nossa casa, da nossa família, se nós queremos ter uma vida que suporte todas as intempéries da vida. Nós precisamos aprender e aplicar aquilo que Jesus nos ensina nesse texto aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. E eu quero ler esse texto com você, e o texto sagrado diz assim: Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é muito precioso porque Jesus nos ensina sobre esses dois fundamentos. Um fundamento é a rocha inabalável. O outro fundamento é a areia. Claro que isso aqui é uma metáfora que Jesus está fazendo sobre os dois fundamentos espirituais para a vida. E Jesus fala que duas casas foram construídas. Uma casa foi construída sobre a rocha, a outra casa foi construída sobre a areia. O construtor que edificou sobre a rocha, Jesus diz que ele foi um construtor sábio, um construtor prudente. O construtor que edificou sobre a areia, Jesus chama esse construtor de construtor insensato, um construtor tolo. E aí, quando vem as intempéries, Jesus fala que veio a correnteza dos rios, veio as chuvas abundantes, veio a correnteza dos rios e ventos fortes, e bateram com força, bateram com ímpeto contra aquelas casas. As mesmas circunstâncias contra aquelas duas casas. Uma permaneceu de pé depois que toda aquela tempestade passou, e a outra desabou, e Jesus disse que grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. E qual é a diferença? A diferença está no fundamento, a diferença está no alicerce, porque uma estava construída sobre a rocha e a outra estava construída sobre a areia. Jesus vai nos ensinar nesse texto sobre esses dois fundamentos. Agora, esses dois fundamentos simbolizam o quê? A rocha simboliza Jesus Cristo, a rocha simboliza a palavra de Deus. Então, quando nós edificamos a nossa vida, quando nós edificamos a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento sobre Cristo Jesus e a sua palavra, ainda que nós tenhamos que enfrentar intempéries da vida, desafios, dificuldades, lutas, tempestades, e aquelas tempestades que vêm sem avisar, sem aviso prévio, aquelas circunstâncias que vêm para destruir mesmo, mas se a nossa casa, a nossa vida estiver edificada sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra, quando tudo isso passar, nós vamos permanecer de pé, a gente vai permanecer firme, glorificando a Deus. Agora, quando se constrói a vida sobre a areia, e aí o que a areia simboliza aqui? A areia simboliza a cultura secular, a areia simboliza a popularidade, a areia simboliza a fama, a areia simboliza o dinheiro. O dinheiro é muito bom como servo, ele é muito útil como servo, mas ele é um péssimo fundamento. Você não pode construir a sua vida sobre o dinheiro, sobre a insegurança do dinheiro, Então, quando as pessoas constroem a vida sobre esses fundamentos aqui alheios, esses fundamentos que Jesus chama de areia, o que acontece? Esse fundamento não suporta as intempéries da vida.
Esse fundamento não suporta o juízo, esse fundamento não suporta as tempestades fortes da vida, não suporta as correntezas fortes da vida, não suporta os ventos fortes da vida. Então nós precisamos ser esse construtor sábio. A pergunta é: que tipo de construtor nós somos? Nós somos um construtor sábio ou nós somos um construtor insensato? Nós estamos edificando, construindo a nossa vida sobre Cristo e a sua palavra, ou nós estamos edificando e construindo a nossa vida sobre areia movediça? Imagine você se alguém começa a construir uma casa e não faz os alicerces, não cava os alicerces, simplesmente sobre a terra, sobre a areia começa a construir. Essa casa não vai suportar. Então nós precisamos entender o seguinte: se nós queremos ter uma casa edificada, se nós queremos ter uma família edificada, se nós queremos ter uma vida edificada e uma vida que suporta as provações, que suporta a intensidade das adversidades, nós precisamos decidir hoje sobre qual fundamento nós iremos edificar a nossa vida. Nós iremos edificar a nossa vida sobre qual fundamento? Nós precisamos decidir edificar a nossa vida sobre Cristo e sobre a sua palavra. E a Bíblia diz que para fazer isso nós precisamos ouvir o Senhor Jesus, ouvir as palavras do Senhor Jesus e colocá-las em práticas. Não basta ouvir, é ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus e aplicamos a palavra dele sobre nossa vida, aplicamos a palavra dele em nosso casamento, aplicamos a palavra dele em nossa família, nós estaremos edificando a nossa vida sobre a rocha. Essa rocha inabalável, essa rocha firme. Isso dá para nós estabilidade, estabilidade. Ou seja, você vai estar passando por qualquer situação, mas você vai permanecer firme e inabalável. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Porque a vida, ela é cheia de surpresas. Algumas são muito boas, outras são muito ruins. Mas se você estiver com a sua vida edificada sobre a rocha, você terá uma vida estável. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das provações, isso não vai abalar você, não vai abalar a sua fé, você vai permanecer firme. Depois que tudo isso passar, você vai permanecer firme, a sua casa vai permanecer firme. Mas se você decide construir a sua vida sobre a areia, não é? Sobre a fama popular, sobre a popularidade, não é? Sobre os recursos financeiros, não é? Da vida, se você quiser edificar a sua vida sobre essas coisas que são boas em si, mas que não servem como fundamento. Muitas coisas são boas em si, como dinheiro, que é muito útil, mas não serve como fundamento para a vida. Se você decide edificar a sua vida sobre estas coisas, quando vier a tempestade, quando vier os vendavais, e eles vêm, não quero dar uma notícia ruim para você não, mas eles vêm, a gente não sabe se daqui a 1 ano, 2, 10, mas a vida é feita de fases, tem fases muito boas e tem fases muito ruins, tem fase de bonança, de tranquilidade, mas tem fases de agitação, tem fases que o mar está revolto, que os ventos estão fortes. A vida é feita de fases, todos nós sabemos disso. E quando você edifica a sua casa sobre a rocha, você enfrenta as tempestades da vida com firmeza. E quando tudo passa, quando toda tempestade passa, a sua casa permanece de pé. O contrário daquele que edifica a sua casa sobre areia. Então nós precisamos ser esses construtores sábios, que nós possamos ser esses construtores prudentes, que possamos tomar a decisão firme de edificar a nossa casa, de construir a nossa casa sobre o fundamento inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra. Esse fundamento é firme, esse fundamento não se abala, esse fundamento não se deteriora com o tempo, esse fundamento não sofre a ação do tempo, a ação das erosões. Não, esse fundamento permanece firme e inabalável. Por isso, é um fundamento confiável para que nós possamos construir a nossa vida, para que nós possamos edificar a nossa casa, para que nós possamos edificar a nossa família. Então, o que você precisa fazer? E eu também, nós precisamos ouvir a palavra de Jesus Cristo e aplicar a palavra de Jesus à nossa vida. Jesus disse que o homem sábio é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Este homem é aquele que está edificando a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir a palavra de Jesus e colocá-la em prática, ouvir a palavra de Jesus e aplicá-la ao casamento, aplicá-la à criação dos filhos, aplicá-la na administração financeira, aplicar a palavra de Jesus sobre como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, aplicar a palavra de Jesus sobre como nós lidamos com a nossa família. Isso é importante. Se nós fizermos isso, nós estaremos edificando a nossa casa sobre a rocha. E quando toda a tempestade passar, e essa é uma boa notícia, a tempestade vai passar, os ventos fortes vão passar, a correnteza dos rios vão passar. Quando todas essas coisas passarem, você vai permanecer firme, você vai permanecer de pé, a sua casa não vai cair, porque você decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Então eu quero profetizar isso para você nessa hora: a sua casa vai permanecer de pé, amém?
a sua vida vai permanecer de pé, o seu casamento vai permanecer de pé, mas você precisa tomar a decisão de edificar a sua casa, de edificar a sua família, de edificar a sua vida sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra, tá bom? Nós vamos orar nesse instante. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar e que você seja esse sábio construtor, edificando a sua casa, edificando a sua família sobre a rocha que é Cristo Jesus e a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede em tua doce e santa presença. Pai, que nós possamos, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, tomar a firme decisão de edificar a nossa vida, de edificar a nossa casa sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra. Senhor, nós sabemos que a vida ela é feita de fases e sabemos que muitas vezes enfrentamos tempos adversos, tempos difíceis, sabemos que muitas vezes enfrentamos vendavais, sabemos que muitas vezes enfrentamos a fúria dos ventos, a correnteza dos rios. Mas nessa manhã nós oramos, Senhor, e te pedimos que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha e que nada venha abalar a nossa fé, nada venha abalar a nossa casa, a nossa família, nosso lar, nosso casamento, a nossa vida. Que depois que todas essas circunstâncias passarem, nós possamos permanecer de pé sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada casa, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada família, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada lar, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui comigo, Pai. Eu te peço, abençoa os teus filhos, libera o teu milagre sobre cada um deles. Nesta hora eu te peço por aqueles que estão doentes, para que eles sejam completamente curados pelo poder que é no nome de Jesus. Que do alto da cabeça até a planta dos pés, a cura se manifeste, Pai, em nome de Jesus. Restaura famílias, restaura lares, Pai, restaura casamentos, Pai, liberta, Pai, dos vícios, liberta do mal, liberta das drogas, liberta de toda obra contrária, em nome de Jesus. Pai amado, que este dia seja um dia abençoado. Tua palavra diz: esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Que a bênção do Senhor, o favor do Senhor esteja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, sobre a casa do meu irmão e da minha irmã, e que cada um, Pai, seja favorecido pelo Senhor. Que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame milagres sobre a vida dessa pessoa nesta hora, em nome de Jesus, e que a resposta de oração que o teu filho e a tua filha precisa, que eles recebam da parte do Senhor. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, e que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha, e que circunstância alguma venha abalá-la. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te dê um dia da presença dele, um dia abençoado, um dia de milagres, um dia de favor do Senhor. Que o Senhor abra as comportas dos céus sobre a sua vida nesse dia e derrame chuva abundante sobre você, que você receba favor do Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor possa te seguir e que você ouça a voz do Senhor ao seu coração nesse dia, te falando, te orientando, te conduzindo em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, um dia de bênção, shalom, shalom, graça e paz.